Você assistirá agora uma mensagem que vai abençoar a sua vida, com o pastor Alexandre Augusto. Abra seu coração agora e receba a palavra de Deus. Entenda uma coisa, meu irmão. Quando nós cultuamos a Deus, existe uma parte que é a sua entrega, a sua adoração. Então o primeiro passo somos nós que damos. Nós adoramos, cantamos, oramos ao Senhor, né? E também adoramos com os nossos dízimos e ofertas. Aí é a nossa parte, é o nosso passo. E depois que nós fazemos isso, vem a parte de Deus, é a palavra. Olha o que a Bíblia diz: e a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Viu que interessante? Veja bem, a fé em hebraico é emuná. Emuná em hebraico quer dizer eu confio. Isso é fé. Enquanto você fala assim, eu tenho fé, você está dizendo eu confio, tá? Então a fé, essa confiança verdadeira em Deus vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você não vai ter fé em Deus, você não vai ter fé na palavra se você não ouvir a palavra, tá bom? Por que a gente olha, a gente vê alguém, por que essa pessoa tem tanta fé? Porque com certeza ela tem no seu coração a palavra de Deus. Então eu quero aqui abençoar a sua vida. Irmã Rita Helena Santana também está com a gente, né? Dando glória a Deus, dizendo fala conosco o Senhor, e Deus vai falar mesmo, porque Ele tem compromisso com a palavra dEle. Se você pode, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Paulo aos Efésios, capítulo 3. Você que está anotando aí, tem alguém que está com a caneta ali anotando. Tem gente que gosta, né, irmão? De anotar os versículos, fazer anotações do que Deus está falando. Então anota aí, olha. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3. Eu quero ler alguns versículos com você a partir do versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Peça para Deus falar com você através dessa palavra. Coloque a sua mão no seu coração e fala assim: Senhor, fala comigo, não aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso ouvir essa noite. Senhor Deus, fala conosco através da tua palavra, não aquilo que nós queremos, mas exatamente aquilo que nós precisamos ouvir, porque o Senhor conhece a nossa necessidade. Por isso estamos aqui. Te louvamos e bendizemos o teu nome, hoje e sempre. Amém. Amém? Enquanto isso, as pessoas continuam aqui sintonizadas, e nós vamos aqui ouvir o que Deus tem para nós esta noite. Olha só, deixa eu te ensinar uma coisa. Você pode até desejar, né, o desconhecido. Você pode até desejar algo que você desconhece, mas você só pode amar aquilo que você conhece. Amém? Você só pode dizer que é bom se você provou, né? Você pode olhar uma comida bonita e dizer deve ser bom, mas você não pode afirmar com certeza. Então você só pode desejar o que é desconhecido, porque aquilo que você conhece você pode amar. E é o que eu vejo aqui na carta de Paulo. Quando nós
Quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos a palavra de Deus, então sim, nós podemos amá-lo. Porque quem não conhece a Deus, como é que vai dizer que ama a Deus? Paulo, ele escreve a epístola aos Efésios, e existem algumas peculiaridades aqui que eu quero compartilhar com você. Primeira coisa, é que em 1 Timóteo, no capítulo 1, ali logo no versículo 3, no começo da carta de Paulo ao Timóteo, Paulo vai colocar Timóteo em Éfeso como pastor. Então veja que o pastor de Éfeso foi Timóteo, porque Paulo, Atos, no capítulo 19, vai dizer que Paulo ministrou, pregou em Éfeso por 2 anos. 2 anos Paulo esteve ali pregando a palavra de Deus. Então com isso, eu aprendo que Paulo tinha uma afinidade muito grande com os Efésios. Paulo tinha um relacionamento forte, profundo com os Efésios. E se você observar a carta, a epístola de Paulo aos Efésios e a de Paulo aos Filipenses, você vai ver que existe uma profundidade, porque Paulo fundou essas igrejas. Então Paulo tinha um amor grandioso no coração pela igreja de Éfeso. E se você sabe muito bem também que é das 7 cartas às igrejas que são escritas por João, o apóstolo João, no livro do Apocalipse. E Apocalipse em hebraico é Razom. Razom quer dizer revelação, né? Olha só, João tem uma revelação do trono, do céu. E João escreve no começo, ali logo no início do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, você vai ver João endereçando uma carta da parte de Deus ao anjo da igreja de Éfeso. Olha só, que interessante. E é uma das cartas mais conhecidas por todos nós. É na carta à igreja de Éfeso que o Senhor fala: conheço as tuas obras. Olha, conheço o teu labor, a sua luta. Olha que interessante. E ele também fala: olha, mas tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Volta, reconheça, veja onde caíste, volta ao primeiro amor. Olha que interessante, a carta para Éfeso, até da parte do Senhor, tem uma profundidade diferente. Então, os versículos que nós lemos aqui tem que ter em nós, causar em nós um impacto profundo. Por quê, pastor? Primeiro, porque logo no começo, olha o que Paulo diz: por causa disso me ponho de joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo para a igreja que ele está orando pela igreja de Éfeso. Paulo está dizendo nesses versículos do 14 ao 21 que ele constantemente intercede pelos Efésios. Então, esses versículos que eu li para você é uma oração de Paulo, né, a Deus pelos Efésios, pela igreja de Éfeso, porque Paulo deseja algo: que a igreja de Éfeso compreendesse e reconhecesse e conhecesse o amor de Cristo em 4 dimensões. Pastor, o que o senhor quer pregar? Eu quero pregar para você nessa noite as 4 dimensões do amor de Cristo. Olha só, você precisa conhecer isso, as 4 dimensões do amor de Cristo. Por quê? Porque Paulo, ele é um homem muito culto, e muitas pessoas não conseguem entender as cartas paulinas, porque Paulo ele é muito profundo naquilo que ele diz, ele é muito entendido naquilo que ele fala. E Paulo deseja aqui nesses versículos que eu li com você, que a igreja de Éfeso reconhecesse, conhecesse, entendesse o amor de Cristo em 4 dimensões. A primeira delas, Paulo cita aqui no versículo 18, que eles reconhecessem o amor de Cristo, no versículo 18, a qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Olha que interessante. Irmãos, qual é o maior ato, a maior ação de Cristo? Por que Yeshua desceu do céu, deixou o céu e se fez homem? Para quê? Por quê?
Aqui nós vamos reconhecer e entender as 4 dimensões do amor de Cristo. Mas pastor, existe isso? Paulo mostra isso para nós aqui. Porque qual é a finalidade de Yeshua deixar o céu e descer na terra? Olha o que Paulo fala em Filipenses. Eu acho isso tremendo. Paulo, escrevendo à igreja de Filipe, ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, olha só, mas humilhou-se, transformando-se na forma de servo, e como homem, ele foi obediente, e obediente à morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é acima de todos os nomes, para que diante do nome de Jesus Cristo, todos os joelhos se dobrem, dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Então Cristo, Ele é o Senhor. E você precisa entender e conhecer as 4 dimensões desse amor. Aonde esse amor se revela? Como que eu vou conhecer esse amor? Através da atitude de Cristo por mim e por você. Qual é a finalidade? Por que Jesus deixou o céu e veio à terra? Para morrer em meu e no seu lugar. A finalidade de Jesus foi vir. E quando Ele veio, Ele mostrou para nós o caminho. E Ele morreu. Então, todo o ministério de Jesus se resume na cruz. Então, nessa noite você vai conhecer as 4 dimensões do amor de Cristo através da cruz. Mas você precisa entender algumas coisinhas aqui que é importante. Quando uma pessoa era condenada à morte de cruz, e a morte de cruz era uma morte romana, os romanos condenavam a morte de cruz. Quando uma pessoa ela estava condenada à morte de cruz, ela já estava presa. Então, alguém ia lá e para facilitar a crucificação, ele media a pessoa abria os braços, ele media a distância de um braço ao outro para confeccionar a cruz. Ele media a altura da pessoa para confeccionar a cruz que aquela pessoa seria morta. E quando eles confeccionavam a cruz, eles marcavam o lugar aonde a mão seria pregada. Veja bem, a língua hebraica, a palavra mão, para nós mão é só essa parte daqui, a ponta dos dedos. Mas no hebraico não, a palavra mão é do cotovelo até a ponta do dedo. Então, o prego no hebraico foi colocado na mão, mas na mão pode ser do cotovelo até a ponta do dedo. Nós acreditamos que foi colocado bem na palma da mão. Mas, para você entender, eles mediam o homem que ia morrer na cruz, e marcavam, e faziam uma pré-abertura do prego, para facilitar a crucificação. Então eles pregavam o braço já na marca, na onde estava já feito um pequeno buraco para entrar o prego, e depois eles pregavam a outra. Veja bem, Jesus foi preso na sexta-feira de madrugada, de quinta para sexta. Ele foi morto à sexta-feira. Então não dava tempo para se confeccionar uma cruz para Jesus. Não deu tempo de confeccionar uma cruz para Jesus. E Pilatos vai tomar uma atitude dizendo para o povo: a quem vocês querem que eu liberte? É festa, está chegando a Páscoa, amanhã é Páscoa, e é costume que eu solte alguém, que eu perdoe alguém. Pilatos tentava de alguma forma inocentar, porque ele não viu o defeito em Jesus. Então Pilatos traz Barrabás, que já havia feito para ele uma cruz, porque Barrabás iria morrer. E o povo fala: não, nós não queremos que Barrabás morra, mate Jesus, crucifique Jesus e solte Barrabás. Quando soltam Barrabás, automaticamente a cruz de Barrabás passa a ser de Jesus. Porém, a história conta que Barrabás era um homem zarrão, era um homem grande, e Jesus, a estatura de Jesus era menor do que Barrabás. Então Jesus carregou uma cruz que não era dele. Jesus carregou uma cruz que era minha e sua. Por isso que Jesus teve grande dificuldade em carregar aquela cruz, porque era a cruz de um homem maior do que ele,
Ele já havia sofrido açoites, ele já havia padecido a madrugada inteira, ele estava sem comer, sem beber água. Jesus já estava fraco e agora ele precisava concretizar o amor dele por mim e por você na cruz. A cruz é a concretização das 4 dimensões do amor de Cristo. Veja bem, quando levam Jesus, eles pegam Jesus e pregam um dos braços de Jesus naquele buraco que já estava aberto, que eu falei para você. Quando eles vão pregar o outro braço no próximo buraco, automaticamente não alcançaria. Por quê? Porque Barrabás era maior que Jesus, então a envergadura dos braços de Barrabás era maior. Então um braço já estava pregado, já estava posto o prego. Agora eles vão tentar colocar o outro, mas não dava, faltava. Então alguém amarra uma corda na mão de Jesus e puxa o braço de Jesus até que a carne de Jesus se rasga, e eles pregam o outro braço de Jesus na cruz que não era dele. Veja o sofrimento de Jesus para mostrar para você as 4 dimensões do amor dele por você. Veja o sofrimento de Jesus em mostrar para nós o amor dele por nós. Então eles pregam Jesus. A Bíblia diz que Jesus morreu de braços abertos. Quando Jesus morre de braços abertos, eu reconheço o que Paulo fala aqui, para que conheceis qual seja a largura. Jesus estava de braços abertos, com um braço ou com uma mão, ele segurava a mão dos salvos, e com outro braço ele segurava a mão daqueles que ainda não se converteram. E do lado direito de Jesus estava Dimas, que representa as pessoas que aceitaram o sacrifício de Jesus. Do lado esquerdo de Jesus estava Gesta, que representa aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, aqueles que ainda não reconheceram Jesus como Filho de Deus. E Jesus com os braços abertos, é a largura do amor de Jesus atinge todos os homens. A largura do amor de Jesus atinge todos os homens, desde o início de Adão, desde Adão até o último homem. Jesus está de braços abertos para te receber. Você que está nos ouvindo hoje, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça isso agora, porque os braços de Jesus ainda continuam abertos. A largura do amor de Jesus atinge. Pastor, mas eu sou um homem tão miserável. Mas é por isso que Jesus morreu. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você fosse a única pessoa na face da terra, Jesus morreria por você. Então não deixe o diabo ficar colocando no seu coração que você não merece, porque você merece sim. Jesus morreu por mim e por você, e Ele está dizendo que ainda está de braços abertos. A largura do amor de Jesus atinge a toda a humanidade, atinge a toda a humanidade, a todos quantos crerem. Olha o que João fala no capítulo 1, no versículo 14: a todos quantos crerem, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos? Quem? Aqueles que crerem. Eu creio, irmão, eu creio que nessa noite os braços de Jesus estão abertos para me abraçar, para me recolher. Esta é a largura do amor de Cristo. Mas Paulo também fala aqui que depois da largura há um comprimento, né? Um comprimento. E eu preciso entender qual seja esse comprimento. Esse comprimento não é o sentido de medição, não. Esse comprimento é no sentido de dimensão, é no sentido de grandiosidade. Olha o que Paulo fala em Efésios capítulo 1, ali no versículo 4. No versículo 4, Efésios 1, 4, Paulo diz assim: que nós somos eleitos, ou fomos desejados, somos feitos em Deus, dentro dele, antes da fundação do mundo. Olha Paulo dizendo aos Efésios: nós somos eleitos nele, antes da fundação do mundo. Então antes de tudo acontecer, meu irmão, o Senhor já tinha te escolhido. Então não deixe o diabo dizer para você: você vai morrer, você vai perecer. Não deixe o diabo falar isso para você não, porque você já foi eleito em Cristo Jesus, em Deus, antes da fundação do mundo. Paulo está falando do comprimento do amor de Cristo.
Porque no versículo 19 ele diz: para que vós todos para que vocês possam conhecer o amor de Cristo. A segunda dimensão do amor de Cristo é o comprimento, que Paulo fala aqui, que em Efésios ele diz também, que a dimensão do amor, a dimensão atinge a todos. A dimensão do amor de Cristo atinge a toda a humanidade, atinge a todos os tempos, né? Se na largura, Cristo com os braços abertos, Ele atinge a todos os homens, tanto aqueles que ainda não aceitaram a Ele, e aqueles que já o receberam como Salvador. Se na largura, o Senhor Jesus mostra o seu amor, segurando todos os homens pelas mãos, no comprimento, o Senhor Jesus mostra para nós a dimensão de todos os tempos. Todos os tempos, aqueles que padeceram antes de Jesus e aqueles que padeceram depois de Jesus. A segunda dimensão do amor de Cristo é a dimensão do comprimento dos tempos. Veja bem, irmão, pastor, então o meu avô, que foi um homem de Deus, que viveu, já faleceu, eu nem conheci, ele pode ter sido salvo? Claro que sim. A salvação não compete ao homem julgar, a salvação pertence a Deus. Mas aquele morreu, foi para o inferno, aquele morreu, foi para o céu. Quem somos nós para dizer que esse ou aquele foi para o céu ou para o inferno? Se a dimensão do comprimento do amor de Cristo atinge a todos os tempos, então, meu irmão, a salvação pertence a Ele. É Ele quem decide, é Ele quem diz, esse sim. Então há tempo para nós, há tempo para mim e para você conhecer essa dimensão aqui, o amor de Cristo, e entender o que Paulo está dizendo aqui na carta, na epístola aos Efésios. Olha só, a terceira dimensão, Paulo diz: para que conheceis na largura, no comprimento e na altura. Espera aí, irmão, largura e altura é o comprimento, não dá um entendimento dessa forma, mas Paulo especifica. Paulo está dizendo aqui que cada coisa é uma coisa, e nós precisamos entender isso. Na altura, irmãos, por que na altura? Por que Paulo vai dizer aqui que na altura nós precisamos conhecer o amor de Cristo na dimensão da altura? Em Marcos capítulo 9, versículo 31, Jesus vai dizer assim: ninguém toma minha vida, mas eu vou lá dou. Irmão, ninguém matou Jesus, Jesus não foi morto, Jesus deu a vida dele, porque se Jesus não quisesse, nada teria acontecido. E Jesus diz, nesse versículo, nesse livro que eu citei para você, ninguém toma a minha vida, ninguém tem poder. Tanto é que na cruz, quando Jesus termina de mostrar a dimensão do seu amor, ele levanta o rosto para o céu, e na última tentativa, ele força o corpo nos pés, ele enche o pulmão de ar. Jesus já está no último momento da sua vida, e ele diz assim: Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito, porque está tudo consumado. Jesus entregou o espírito dele, irmão, para você ser salvo, para você ter uma mudança de vida. Jesus entregou o espírito dele para que nós hoje, mesmo nessa tribulação que estamos vivendo, possamos ter a esperança que há salvação para nós, a esperança que há uma saída para nós, a esperança que há uma bênção, há um livramento para nós. E Jesus mostra isso, né? Jesus diz que Ele é o único caminho que leva a Deus. Então, na altura, nós não poderíamos ter outro pensamento se não entender que Jesus é o varão perfeito. Ninguém tem a altura de Jesus para expressar esse amor por nós. Na largura, Jesus segura as mãos dos homens. A largura mostra que Jesus o amor de Jesus atinge a todos os homens. No comprimento, mostra que o amor de Jesus atinge todos os tempos. Na altura, mostra que o amor de Jesus, só Ele poderia morrer naquele lugar por mim e por você. Não existe o outro, amém? Não existe o outro que teria a altura, a estatura de Jesus, de varão perfeito, né? Paulo fala isso em Efésios capítulo 4, que Jesus é o varão perfeito. Só Ele que tem a altura para morrer no nosso lugar. Agora na última dimensão, Paulo vai dizer na
profundidade. Que interessante, né, irmão? Na profundidade. Que interessante isso, porque Paulo fala na largura, no comprimento, na altura e na profundidade. Porque o amor de Cristo é profundo. Eu já falei outro dia, mas eu vou repetir aqui. Eu não sou muito de ministrar no Novo Testamento, até porque o Novo Testamento foi escrito em grego. É o chamado grego koiné. E eu não manuseio, eu não entendo muito bem, é uma língua mais difícil para mim. Mas, veja bem, o grego, ele fala que existe o amor philos, o amor ágape, né? Em grego você vai encontrar 3 amores diferentes ali. Mas no hebraico o amor é ahav. Não tem outro tipo de amor. Amor é amor, é um amor só. Não tem amor de irmão, amor fraternal, amor de homem para mulher. Não existe. O grego faz essa distinção. Mas no hebraico não. O hebraico o amor é ahav. E ahav é ahav. Acabou, amor é amor. Jesus, ele é a expressão maior e única do amor verdadeiro. Então, na profundidade, nós entendemos a dimensão do amor de Cristo quando nós lemos Isaías capítulo 53, a partir do versículo 1, né? Jesus vai falar lá do 1 ao 5, né? Porque Jesus morreu por nós, né? Porque nós não tínhamos saída, nós não tínhamos solução, nós não tínhamos capacidade nenhuma, mas Ele se entregou por nós. O castigo que estava sobre nós, Ele levou sobre si, né? Por quê? Porque para que hoje nós estivéssemos aqui, meu irmão, para que hoje a igreja, ainda de portas fechadas, que não pode receber público devido a essa enfermidade, devido às leis, amém, vamos obedecê-la, mas vamos crer em Cristo Jesus, que esse lugar aqui não foi feito para ficar vazio. A igreja não foi feita como enfeite, ela tem a base em Cristo Jesus. Na profundidade, eu entendo que Ele sofreu as mais terríveis dores. As mais terríveis dores por mim e por você. Largura, comprimento, altura e profundidade. Assim, através do que Paulo escreveu aqui na Epístola aos Efésios, nós podemos entender as 4 dimensões do amor de Cristo. Agora veja bem, se isso aqui não é a palavra de Deus. Em João capítulo 3, versículo 16, é o versículo áureo da Bíblia. O que diz lá? Todo cristão conhece de cor e salteado, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, preste atenção, porque Deus amou o mundo. Isso não é largura? O que é o mundo aqui? O mundo são os homens. Deus não amaria planeta, Deus não amaria montanha. Não é esse amor que João no capítulo 3 versículo 16 está falando. Ele está falando que Deus amou o mundo, o homem, todos os homens. Então em João capítulo 3, no começo do versículo, porque Deus amou o mundo, nós entendemos a largura. Deus mostrando que Jesus é a expressão do amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira é o comprimento. Por que tal maneira? Que atinge todos os tempos. O amor de Cristo na cruz, olha só com a confirmação em João 3,16, confirma o que Paulo escreve em Efésios 3, 14 ao 19. De tal maneira, não tem como explicar, atinge todos os tempos. É o comprimento, não é cumprimento não, meu irmão, é comprimento do amor de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Olha só, é a altura, porque nenhum outro filho poderia morrer na cruz por mim e por você. Nenhum outro filho teria competência ou capacidade de passar por isso tudo aqui e ainda nos dar a salvação verdadeira. Porque Deus amou o mundo, largura, de tal maneira, comprimento, que deu o seu Filho, olha só, altura, para que todo aquele que nele crer não pereça. Sofrimento é a profundidade. Você está me entendendo, irmão? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a profundidade
do amor de Cristo revelado por mim e por você na cruz. Então não se deixe abater, não se deixe ser influenciado por palavras negativas, não se deixe ser influenciado. Existe uma palavra, pânico. Pânico é uma palavra grega que quer dizer pan, e ico em grego é medo. Eu disse para você que eu não domino muito o grego não, mas Pan é um deus da mitologia grega. Depois você acessa a internet e verifica o que eu estou falando. Pan é um deus da mitologia grega, que ele traz medo. Ele é um ser asqueroso, horrível. E o prazer, dentro da mitologia grega, diz que Pan tinha prazer em assustar as pessoas, que ele era um filho de uma cabra. Então ele era um corpo de homem, meio cabra. É terrível dentro da mitologia, se você entender o que eu estou falando aqui. Então pânico é medo de Pan. Você está me entendendo? Você consegue entender isso? O mundo está em pânico. Nós estamos dizendo que o mundo está com medo do Deus Pan. Não, irmão. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo. Deus não nos deu espírito de temor, de medo, de fraqueza, mas Ele deu o espírito de poder. É para isso que nós estamos aqui, como igreja, para dizer para você que ainda há esperança. Nós precisamos entender o caminho. É apenas isso. Amém, irmão? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus filhos, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe tudo quanto tem a ver com a sua vida. Porque para nós não há pânico, nós não temos medo do Pan, do Deus Pan, porque nós servimos a um Deus verdadeiro, que expressou o seu amor em 4 dimensões, para nos abençoar lá na cruz. Jesus venceu tudo lá na cruz, e nós não podemos dizer que nós somos derrotados agora, porque tudo já foi vencido na cruz. Amém? Que Deus abençoe a você, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por sua vida, quero abençoar você, através dessa palavra. Quero que você creia em cada palavra que foi dita aqui. Amém? Para que você seja abençoado. Depois eu quero te dar um recadinho só, para nós encerrarmos. Feche os teus olhos, coloca a sua mão assim sobre o seu coração. Amado Deus, eterno, Pai soberano, querido, nós te amamos e te adoramos. E através da sua palavra, através das 4 dimensões do amor de Cristo, revelada na cruz do Calvário, por cada homem e cada mulher, por mais pecador, por mais triste que a pessoa esteja agora, o Senhor pode alcançá-lo. O Senhor pode dizer a ele, através dessa palavra, que ainda há esperança. Ainda há esperança para todo mundo, para o Brasil, para a América do Sul, para o mundo inteiro. Ainda há esperança. E essa esperança foi nos revelada na cruz do Calvário. Então, Senhor, abençoe essas pessoas. Cuida delas, Senhor. Onde houver alguém agora enfermo, solicitando do Senhor, implorando de Ti, pedindo ao Senhor que o cure, eu quero te pedir, meu Pai, através da Tua palavra, cura essa pessoa. Coloca a Tua mão nessa ferida, nessa enfermidade, e cura essa pessoa, porque só o Senhor tem poder para isso. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Tá bom? Um homem de Deus ministrando a palavra de Deus.